essa música é muito viciante, é um negócio muito de doido. E aí, galera, boa noite, senhoras e senhores. Chegamos a mais um papo simulado, meu parceiro. E hoje eu tô muito animado porque vai vir um cara aqui muito maneiro para trocar uma ideia com a gente, que é o meu querido Lucas Nascimento. Fala, Tati Barbirato, seja bem-vinda. Fala, grande Carlos Combo Pereira, seja bem-vindo. Olha aí, gente, olha aí, vamos lá. Fábio chegou também. Pessoal, o nosso convidado já está aqui. Vou colocar ele aqui no chat. Carlão, da vida. Acabei de mandar já a mensagem do nosso estado para poder entrar. Fala, Lucas. Cheguei, Pelos Lucas Malcos, que chegou aqui agora. Seja bem-vindo. E agora, meu amigo Lucas Nascimento. Fala, meu parceiro. Beleza? Tudo tranquilo, meu mano? Como é que tá? Pô, cara, tá bom demais. Melhor agora falando contigo. Como é que você tá? Belezinha? Tá tranquilo, graças a Deus. As coisas estão se encaminhando bem. Tudo que a gente quer na vida, então só felicidade. Melhor agora. Legal. Cara, chegando aqui pra te prestigiar, ó, o velho lobo do mar chegou, Fábio Cardoso chegou também, vim pelo caos, ó, sempre legal. Cara, obrigado por ter aceitado esse papo. É uma honra poder falar contigo. A honra é toda minha, tipo, depois de acompanhar tanto o trabalho de vocês aí e ter sido tanto inspirado pelo trabalho de vocês, pô, tá batendo um papo agora é tudo que eu nem imaginava que poderia acontecer. Então, para mim, a honra é inenarrável. Pô, cara, obrigado. Eu fiquei muito feliz, né, no material básico. Então, tá na porta, né, quando eu saiba que o universo tá, né, fala comigo. A gente vai lançar um jogo novo. Fala com a gente que o espaço, tá? Ah, perfeito. Perfeito. Ó, tem um monte de gente aqui falando, ó, tá picotando, rapaz. Tá dando uma picotada no teu som. Gente chegando em Carina, o áudio tá picotando. Cara, peraí, ó, eu vou tirar do fone. Picotando aí, galera. Pô, agora tá 1000 vezes melhor. Tá vendo, né, mano? Não pode usar microfone. Foi a mesma coisa ontem. Ontem eu tava no Nitro, né, no tio Nitro. E a gente tava conversando de microfone, tava ruim. Aí eu tive que tirar o microfone. Tipo, o microfone ele corta o eco, né, no final das contas, mas se tiver qualquer interferênciazinha de dar um mau contato, você não consegue ouvir nada direito. Isso aí. O doutor Maíra tá falando aqui, ó, se vira nos 30, quem sabe faz ao vivo, né, cara? É tipo isso. Aqui já aconteceu muito disso, assim, e eu não sou bom, Lucas. Desculpa, Lucas, a gente vai começar, mas eu não sou bom com tecnologia, não, sabe? A Ingrid é muito boa, mas eu precisava criar esse canal para dar voz para a comunidade indie, porque o pessoal indie não tem visibilidade. Tanto que eu não te conhecia, né? Eu fui te conhecer o teu trabalho maravilhoso lá na DOF. Então, a gente tem que se virar aqui. Esse canal surgiu uma necessidade, dar voz para quem não tem voz. Né? Sim, acontece. Eu também tenho um pouco de dificuldade, assim, e tudo que eu preciso fazer que envolve tecnologia, geralmente são terceiros me ajudando. Vão ter uma escola durante a pandemia só com a ajuda de alunos. Assim. Os alunos chegaram, não, vamos fazer um server aqui, vamos fazer funcionar, a gente organiza desse jeito, faz assim. Eles montaram a escola muito mais do que eu. Assim. O Lucas, o Mal que está falando aqui que ele é muito fã do Sankofa e dos outros jogos da Maloca. E eu só conheci vocês através do Lucas, né? Foi muito engraçado, né? Que eu estava passando ali na DOF, né? E vocês estavam falando de mim, né, cara? Quando eu brotei igual assombração, né?
Exato. A gente estava falando de você, se eu não me engano, porque eu tinha falado que uma das minhas ideias, a princípio, era fazer que o Operação Sankofa fosse um jogo jogado com búzios, com dados binários. E aí o Lucas me falou, pô, o Luiz já fez isso, cara, e ficou muito bom, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, pô, preciso. Aí ele falou, é o Luiz do Universo Simulado. Eu falei, não, peraí, Universo Simulado eu conheço, eu sei, pelo menos a entidade Universo Simulado eu sei quem é, sabe? E aí você apareceu logo em seguida. Foi absurdo, assim, foi muito legal. O pessoal o Fábio está zoando aqui, dizendo que diz a lenda que se o mal não conhece, é porque a pessoa não existe. Eu concordo, e eu acredito plenamente. Eu acredito nisso. É assim, cara, é muito louco, porque a internet cria bolhas, né? Então a gente nem conhece o outro e nem sabe o quanto os outros nos conhecem. Né? Sim. De vez a gente tem muita essa limitação. E na área do RPG eu não sinto tanto, mas como agora eu também estou atuando muito na área do board game, eu sinto que essas bolhas são ainda mais fechadas, sabe? São ainda menores, assim. O que está no mainstream, obviamente, é muito conhecido, todo mundo vai muito atrás, mas para a cena indie é muito complicado de ter esse acesso, de ter essa troca, né? A gente não tem tanto dessa liberdade de trocar contatos, não tem esse hábito, na verdade, né? Então, eu sinto que a gente tem mesmo essa dificuldade, faltam mais canais para a gente se reunir, mais eventos para a gente se reunir, né? Mais iniciativas que possam juntar essa galera indie, assim. Sim, cara, é um ponto que eu quero estar debatendo com você hoje. Nossa, tem muita coisa para a gente conversar. O Lucas está dizendo que está vermelho de vergonha. O doutor Marinheiro falou que o universo uniu vocês, é verdade. o Lucas, eu não posso me adiantar, estou com tanta questão aqui, mas vamos lá. Quem é Lucas Nascimento? Fala para a galera aí. Vixe! Lucas Nascimento, vamos lá. Bem, eu sou ilustrador, trabalho ilustrando desde a adolescência. Comecei com história em quadrinho, e aí fui partindo para outras mídias, principalmente com ilustração para jogos. E aí, os meus trabalhos mais recentes e mais relevantes atualmente, vocês vão encontrar algumas ilustrações minhas em Mojubá, o RPG do Lucas Conte. Vocês vão ter trabalhos meus no projeto Reino de Massapé, que é um projeto que está surgindo aos pouquinhos, é um projeto transmídia. Então, eu estou na parte de animação, eu estou na parte de desenvolvimento de jogo digital, eu estou na parte de desenvolvimento de RPG, o que tiver ali no meio de ilustração, normalmente sou eu quem faço, né? E, obviamente, vocês vão me encontrar também quando vocês procurarem pela Maloca Games, que é a empresa que eu fundei junto com os meus outros 3 sócios, o Celso Virgulino, o Renan Gonçalves e a Carol Gonçalves, que são as grandes mentes, assim, né, que a gente juntou e conseguimos fazer a Maloca funcionar, assim. Então, meus trabalhos geralmente estão por ali. Para além disso, eu sou professor de desenho, né, professor de artes de um modo geral, ensino grafite, tatuagem, pintura, ilustração, design gráfico, tudo que está relacionado a artes visuais, geralmente eu estou explicando história da arte, né? E aí, recentemente, montei também uma escola com o objetivo de levar essa arte visual para quem tem dificuldade de acesso, para levar para a periferia, para levar dentro da roça, lá, área rural. Eu sou de uma área rural, né, onde normalmente o acesso é extremamente limitado para qualquer coisa que não seja o necessário, assim, né? E aí, quando você apresenta a arte, ter um referencial, tipo, tem uma escola de arte num lugar rural, é algo impensável. E aí a ideia é justamente essa, levar, ainda que de forma simples, ainda que com algumas poucas aulas, um pouco mais de arte para a vida dessa pessoa, e mostrar para essa galera que, além de ser algo terapêutico ou simplesmente um hobby, pode ser também ali uma forma de subsistência, um meio para poder garantir uma renda ou algo do tipo. Então, basicamente é por aí que eu tenho dado, assim. Você é de onde, cara? Eu sou do interior do Rio de Janeiro, Rio Bonito. Na verdade, eu sou nascido em Tanguá, que fica do lado, mas agora eu vivo em Rio Bonito, que é uma cidade um pouquinho maior,
um pouquinho mais desenvolvida, mas que também não é lá grande coisa não. Fica quase na região dos lagos. Sim, sim. Então, é legal a tua iniciativa, né? A Tati está falando aqui. E isso é maravilhoso. Realmente a gente conseguir fazer a galera produzir arte, né? E perceber que a arte pode, de alguma forma, ser lucrativa, né? É bem legal. Você acha que a internet te ajudou nesse sentido? Ajudou muito. Quando eu já dou aula, já faz quase 10 anos que eu estou dando aula de desenho. E aí eu sempre dava muita aula em escola particular, né, para prefeitura e etc. E aí quando veio a pandemia especificamente, eu sempre tive essa dificuldade de ter acesso a outras pessoas. Durante a pandemia eu falei, ou eu faço essas aulas funcionarem agora, essa escola funcionar agora, que era um sonho que eu tinha há muito tempo já, ou eu não vou conseguir fazer isso nunca. E aí eu juntei com uns alunos meus que falaram assim, poxa, vai entrar a pandemia, vai fechar a escola, a gente não vai poder ter mais aula de desenho. Eu falei, calma, vamos montar um serverzinho no Discord, vamos organizar ali uma estruturazinha mais ou menos similar àquilo que a gente tem na escola e a gente vai ter as nossas aulas. Eu comecei com eles e eles me ajudaram muito nesse processo, né? Como eu disse, a parte da tecnologia, eu entrei no Discord e parecia que eu estava socando o teclado com as mãos fechadas, assim, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E aí, tipo, eles me ensinaram tudo e eu fui pegando e orientando, organizando. Eu montei workshops, aí fiz workshops semanais com eles, montei cursos específicos para necessidades que eles queriam, criei mentorias para que eles pudessem desenvolver dentro da área que eles já querem atuar, etc. E isso foi expandindo de uma forma que eu nem imaginava. E aí, quando eu fui ver, eu tinha aluno de Manaus, aluno da Bahia, aluno de Fortaleza, aluno do sul do Brasil, sabe? E fui trazendo essa galera. E hoje a gente tem uma comunidade que ainda é pequenininha, mas é uma comunidade muito consistente. Sim. Porque eles estão sempre lá, estão ajudando. É um trabalho cooperativo muito lindo, muito bonitinho. Eu fico olhando assim, às vezes fico babando, que coisa legal, sabe? E eu não teria conseguido isso se eu não tivesse tido, se não fosse a internet em si, sabe? Se não fosse a facilidade de me comunicar com eles a essa distância. Isso foi maravilhoso. É um projeto que, assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu pretendo me dedicar mais para que ele possa alcançar mais pessoas e a gente consiga fazer isso ficar ainda maior, porque o que eu vi acontecer dentro daquele server durante o período da pandemia, eu vejo até hoje acontecendo, eu quero que aquilo se espalhe para o mundo, cara, porque foi lindo de ver. A forma como a parceria entre eles aconteceu, eles nunca olharam na cara um do outro. Tem gente ali que não sabe como é que é o rosto, tem gente que nunca mostrou o rosto numa câmera, né? Então a gente não sabe quem é, a gente só conhece uma voz. Mas ainda assim, tem uma questão de contato pessoal, né? Tem uma questão que vai para além do simples ponto comum do desenho, eles começam a participar da vida um do outro. Cara, é lindo, é bonito demais de ver. E sem internet é impossível fazer isso. Desculpa até ter feito essa pergunta, mas é porque eu venho de um mundo sem internet. Você é novo. Né? Você está com quantos anos? Eu vou fazer 32 agora esse ano. Eu sou novinho, cara. Eu sou velho demais. Mais ou menos. Eu peguei bem a transição, né? Eu vindo, como eu disse, eu vim de uma área rural. Então, eu fiquei muito tempo sem internet, até quando eu comecei a conhecer de internet. Para quem vivia em área urbana, a internet já era, sabe? Quando todo mundo estava começando a pegar a internet a cabo, a rádio, super rápida, eu ainda estava lá na discada horrorosa, sabe? Usando... A Lan House era novidade para mim ainda. Então, assim, eu peguei esse tipo de coisa com um pouco de atraso, né? E até para me adaptar com algumas coisas hoje já está ficando um pouquinho difícil. Você me bota na frente do TikTok, eu não faço ideia do que apertar ali. Eu tenho esse problema com o Discord, cara. Eu acho o Discord assim, nossa, eu não entendo nada daquilo. O Discord me deu um baile, assim, me deu uma surra. Mas conseguimos, agora a gente conversa direitinho. Cara, é muito louco, assim. E aí o Maloca também surge nesse contexto? Ele é mais antigo? Como é que foi? Sim, a Maloca também surgiu nesse contexto.
A Maloca, na verdade, ela veio de antes. Quem tinha iniciado foi o Renan, ele tinha a ideia da New Player, né, que era justamente a mesma ideia da Maloca em si, que era trazer debates a respeito de racialidade para dentro dos board games, que é um nicho que ninguém olha dentro dos board games. Assim, é absurdo o quanto a gente não tem representatividade lá. E aí, basicamente, o Renan ele tinha essa ideia e tudo mais. Ele viu um trabalho que eu tinha feito, um desafio que eu tinha participado aqui do Instagram, que era de desenhar todos os dias um desenho durante o mês de outubro. E aí eu fiz 31 desenhos com matemática afrofuturista. E aí o Renan olhou e falou assim, maluco, eu adorei isso aqui. Eu tenho uma proposta tal, que é de criar os jogos, etc. Pô, o seu trabalho combina muito. Eu falei, pô, seria ótimo, eu gosto de criar jogos de tabuleiro, né? Eu não fiz mais ainda, porque eu estou sempre fazendo várias coisas e eu não consegui me focar nisso, mas seria muito legal poder participar. E aí a gente ficou meio que nessa de, não, vamos fazer. E aí, tipo, um ano atrás, assim, a gente falou, olha, não tem como. A gente tem que pegar e tornar isso aqui uma empresa e botar isso para funcionar de verdade. Porque tem um lugar para a gente ir, tem gente querendo comprar o que a gente quer vender, né? Querendo pegar aquilo que a gente tem para oferecer, só que a gente precisa estar organizado para isso. E aí foi quando ele chamou o Sanderson Virgulino, que é expoente dentro da área de board game e criador do termo afrojogo, né, afrogames. O cara que cunhou isso aqui no cenário de board games atualmente no Brasil. E aí, né, junto com ele veio também a Carol, a esposa do Renan, que está sendo tipo a pessoa que organiza os eventos, vai atrás, corre, junta a gente em edital, faz as coisas acontecerem assim, tipo, ela é que vai juntando as linhas, juntando os pontos, assim, maravilhoso, assim. E a gente fez uma equipe muito legal, né? Então a gente tem, mais ou menos um ano de existência como Maloca Games, com identidade visual formada, com objetivos bem traçados e com produtos pensados já para a periferia a partir dali, sabe? É pouco tempo, né? Eu pensei que tivesse mais tempo, Maloca. A gente é bem recente. É um dos motivos para pouca gente conhecer a gente, sabe? Tipo, a gente, no ano passado, a gente se reuniu na Perifacon. Tipo assim, só a ideia da Maloca ainda. Tipo, foi a primeira vez que a gente se viu na vida, né? Que eu, pelo menos, vi todos eles na vida. Eu fui daqui do Rio para lá. E aí eu cheguei lá e tal, encontrei com eles, e a gente foi pensando em algumas coisas. E a gente falou, ó, vamos pensar na identidade visual, estruturar melhor a empresa, vamos fazer isso aqui funcionar. E aí, tipo, fomos crescendo, fazendo contato com o pessoal para ver se a gente conseguia movimentar mais e crescer mais. A gente está com um crescimento muito legal, que eu particularmente não esperava que a gente fosse pensar as coisas que a gente alcançou tão rápido, assim, né? Mas ainda tem muita coisa ainda para a gente poder descobrir e para crescer ainda, sabe? O Lucas está perguntando aqui se o Átila Pires faz parte do Maloca. O Átila, ele tá como uma parceria nossa. Ele desenvolveu, né, o Primeva, que é um jogo um RPG de fantasia, afrofantasia. E aí, tipo, ele veio até a gente para a gente poder fazer uma parceriazinha. E a gente falou, olha, agora a gente não consegue desenvolver isso. Mas até o ano que vem a gente dá conta. Só no momento que minha gata tá tendo surtos aqui, tadinho. Tua gata? Ela fica estressada com os outros gatos, e aí ela corre pro cantinho dela, e os outros gatos vêm atrás dela, tadinho. Mas é isso. Oi. Pode falar. Pode concluir, lá. Eu só ia concluir que, tipo, foi isso. A gente tem essa parceria, a gente pretende pelo menos até o meado do ano que vem, a gente poder concretizar, de fato, finalizar essa parceria com ele, para a gente poder ir mais adiante com o projeto Primeva, que todo mundo lá ficou apaixonado quando viu o RPG, então não tem como a gente perder essa oportunidade de estar trabalhando com ele. Cara, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu achei o Maloca, a ideia do Maloca genial. Desculpa, quando eu dou entrevista, a voz é sempre de vocês. Mas é porque tem uma coisa que me incomoda muito há muito tempo, e que o Maloca, ele, de certa forma,
me respondeu esse problema, vocês me ajudaram a solucionar esse problema, que é o seguinte. Você deve ter percebido na DOF, né? A gente teve na DOF, que a grande maioria das pessoas são brancas, né? Dos produtores, então... Não, veja, a maioria das pessoas do DOF são brancos, né? E produtores são... é absurdamente a maior quantidade é branco e homem, né, no caso. E aí o pessoal fala, não, mas é porque o jogo de tabuleiro ele é assim, tem mais branco mesmo e tal. RPG é mais popular. Eu sei que não parece quando você pega um livro por exemplo, Dungeons and Dragons. Mas se você prestar atenção que a maior parte dos jogos de RPG é um livro com dado, é barato, concorda? Sim, né? Exato. E eu tive agora no Iniciativa RPG, domingo, né, sábado agora, maravilhoso o evento, tá? Espero ter você no próximo, vou conversar com os organizadores. Eu fiquei maravilhoso. Pelo Instagram, assim, fiquei vendo tudo lá. Assim, mas, mano, maravilhoso. Hã? Os momentos de denúncia foram ótimos, cara. Para quem não sabe. Evento, gente. Pior é que eu fiquei tanto zoando a Ingrid, que para quem não sabe, é minha namorada, que trabalha com a gente, que eu quase não gravei o evento, né? E o evento foi maravilhoso, né? E pouquíssimos pretos também estavam lá, sabe? Sim. E pouquíssimos pretos produzindo. Não é culpa da DOF, não é culpa do Iniciativa RPG, mas nos mostra o quanto o nosso meio ainda é tradicionalmente composto por brancos e homens, né? Sim, sim. E é uma iniciativa que precisa ser feita, que é de mostrar que, olha só, tem espaço para você, pessoa negra, tem espaço para você, pessoa diversa, em questão de gênero, porque isso também é importante. É uma das bandeiras da Maloca. A gente tá aqui pelas minorias. A gente vai juntar todo mundo aqui, vai dar a mão e vamos lutar juntos, sabe? Tem espaço para todos vocês que normalmente não são representados nessas mídias poderem fazer, cara. E principalmente, vocês vão fazer... mas vamos fazer para competir? Não. Você vai fazer para atender o público que é igual a você. Por quê? Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Sabe? Se você for esperar... São raras as situações de pessoas brancas que entendem seu privilégio, seu posicionamento dentro da sociedade e que vão fazer o possível e o impossível para poder acontecer. Acabou de entrar aqui na Cal, ali o Reino de Massapé é a Rebeca. A Rebeca é uma parceira minha de trabalho assim maravilhosa. É uma das poucas pessoas que eu conheço, de pessoas brancas que entendem seu privilégio. E que fala assim, eu vou fazer o meu trabalho para poder alcançar quem normalmente não é representado. Reino de Massapé é uma... Como é que eu posso dizer? É uma fantasia que acontece no Nordeste brasileiro, sabe? Então, pensa que a gente pegou, sei lá, um Dungeons and Dragons da vida e a gente misturou com o Alto da Compadecida. E aí a gente vai ter um ambiente fantástico todo situado ali no sertão, sabe? E você falando da cultura, e você falando dos hábitos e das coisas maravilhosas, da poesia do Nordeste, sabe? Esse tipo de coisa é algo maravilhoso, mas que normalmente quase nunca vai acontecer pelas mãos de quem está fora desse nicho, de quem está fora desse meio, sabe? Quase nunca vai acontecer das mãos de uma pessoa branca privilegiada. E aí, quando acontece pelas mãos de alguém que pertence a esse espaço, de alguém que pertence a essa história, cara, apoia, vai atrás, corre junto, vamos lá, porque é o momento de quem tem propriedade para falar do assunto ser enaltecido. É o momento dessa pessoa ser vista, ser levantada, para que outras pessoas possam fazer a mesma coisa, sabe? Então, a gente tem essa bandeira para poder levantar, e eu estou aqui já batalhando já há muito tempo para que ela seja levantada o quanto antes, sabe? E para que a gente levante cada vez mais alto, que chame uma multidão, vamos juntar todo mundo e vamos fazer revolução. Estamos aqui para isso. Cara, que barato. Só tirar uma dúvida aqui do pessoal do chat. O Reino de Massapé foi criado por quem? Por quem está escrevendo? Pela Rebeca Traud. Então, só comentar aqui, Rebeca, eu não
deixa eu explicar. O Lucas, não sei se você sabe, mas quinta-feira, aqui no Instagram do Universo, na verdade, eu acho que fica no YouTube do Universo Simulado, nós temos o Universo Delas. E eu não posso, eu não decido nada, porque é da Ingrid. Né? São só as mulheres que decidem. Mas a Ingrid está aí e eu tenho quase certeza que vai rolar um convite, hein? Para ver se ela quer participar de alguma forma do universo dela. Sim, eu acho justíssimo. Tá? Uma recomendação que eu faço aí, tá, Ingrid? Você tá ouvindo aí? Fica essa recomendação. Rebeca, uma mente criativa maravilhosa, tá? Uma pessoa incrível de se trabalhar. Recomendo demais aí. É um match bem legal. Assim. Ó, depois me passa o contato dela, que eu vou passar para a Ingrid. Ela está pedindo aqui, ó, anota os nomes, pega esse contato para mim. E a Tati perguntou se você dá aula de desenho para criança. Dou. Eu tenho ainda algumas questões com dar aula de desenho para criança. Eu acho que é mais questões pedagógicas de fato, porque a aula de desenho para criança, ela tem que ir com um grande aviso para os pais. Assim, sabe? Olha, eu estou dando aula de desenho para o seu filho, ele não vai se tornar o próximo Picasso em 6 meses. Tá? Estou dando uma aula recreativa para sua criança. Tá? Essas coisas precisam ser ditas, porque é uma problemática que acontece muito com relação a desenho, arte específico. Os pais colocam uma criança de 5 anos numa aula de desenho e elas querem que a criança faça quadros lindos, maravilhosos, etc. Quando, na realidade, a aula de desenho para criança ela é uma atividade para não deixar a criatividade da criança morrer. E isso não tem nada a ver com fazer o que é esteticamente bonitinho. Tem muito mais a ver com outras questões. Então, assim, eu faço, mas dou aula assim, para crianças, mas é algo que eu faço muito pontualmente e sempre com esse aviso, esse disclaimer. Assim. O Ingrid, ela falou para você entrar em contato com ela por aqui mesmo. Caso o Ingrid não tenha lido, estou avisando porque claro. Eu conheço minha namorada. Cara, mas legal, assim, eu não sei desenhar. Quando era pequeno, eu desenhava bem, mas de tanto meu pai me botar para bater na parede, a minha letra, a mão já era. Mas enfim, pior que é sério. Eu sei, eu imagino. Mas, cara, me fala uma coisa. E o Sankofa, velho? Como é que surgiu esse jogo? Eu tava lendo ele, tô gostando dele. Como é que surgiu? Operação Sankofa, desde o Mojubá, eu fiquei com uma ideia muito fixa de fazer um RPG. Eu tinha começado de fazer um RPG afrofuturista, para ser sincero. Sistemas eu já tinha feito antes, eu tinha um que eu uso para poder dar aula e tal. Mas eu tinha feito um outro afrofuturista que é o Quilombo Zero, que está em produção. Esse é um que eu quero muito botar para funcionar lá na frente. E o Operação Sankofa, ele surgiu de uma parada muito doida, que foi o grupo Clube do RPG. O Clube do RPG, ele é gerenciado pelo Alec Hopper. Ele é um rapaz que ele fez a seguinte proposta: todo mês vocês vão pagar R$10 e eu vou dar para vocês um sistema de RPG novo. E aí eu falei, legal. Entrei no grupo, falei com ele que eu era ilustrador, que eu gostava muito da ideia de ter um RPG novo, com mecânicas novas, com cenários completamente novos e tal. Ele falou, putz, precisamos de ilustrador, cola com a gente. Falei, show. E um certo mês ele falou, cara, estamos sem sistema para poder oferecer para o pessoal. Você tem alguma ideia? Falei, cara, eu tenho um sistema pronto, que é um sistema futurista. Ele falou, é isso, vamos fazer, porque eu já queria colocar alguma coisa futurista mesmo, agora a gente encaixa. E aí foi tipo, eu tinha uma ideia na minha cabeça, que era você poder viajar no tempo, você poder voltar no tempo. E a ideia de ele ser afrofuturista e se conectar com o conceito de Sankofa, que é avançar para o futuro, olhando, observando o passado. Então, tipo, eu sabia que essas duas coisas elas tinham como se conectar, mas eu não tinha o sistema. Então, em um mês, eu sentei e eu escrevi, e eu corrigi, e eu fiz, reli, ilustrei, né, diagramei, eu fiz a parada inteira, assim, entreguei na mão deles. Eles falaram, cara, tá pronto, era só você dar uma ideia pra gente, e a gente ia tentar produzir isso junto, mas tá pronto, vamos lá, vamos fazer.
E aí a gente fez só alguns ajustes de mecânica e tudo mais, mas no final saiu assim. E aí, tipo, é um projetinho que foi muito inesperado, sabe? Tipo, a minha ideia inicial era fazer ele em panfleto, porque eu só tinha um conceito inicial da coisa, e ele acabou evoluindo para um livretinho de 28 páginas aí, que a gente conseguiu fazer ele ficar bem completinho, mesmo nessas 28 páginas, e era bem o tipo de coisa que eu gosto. Eu gosto de livrinho pequeno, eu gosto de panfleto, eu gosto de coisinha rápida, simples. É um jogo para se jogar, para você ter partidas rápidas, para você não ficar preso em uma crônica de um mês, um ano, 10 anos. Então, tipo, é um jogo que foi muito inesperado, ele surgiu muito inesperadamente, e ao mesmo tempo é um dos orgulhos que eu tenho agora, assim, porque eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback da Operação Sankofa. Cara, eu tô lendo, eu gostei, mas conta um pouco, eu não terminei de ler ainda não, comecei, porque, cara, eu fui na DOF, né, comprei um monte de RPG, fora os que a gente fez escambo, né, porque quem tá em casa talvez não saiba, mas autores fazem escambo, tá entendendo? A gente vai naquela de trote. Se for esperto, você não gasta um centavo. Pô, total. Aí no domingo, aí no Iniciativa RPG eu falei, não vou comprar RPG. Eu voltei com um montão, mano. Aí eu tô aqui, tá aqui do meu lado, uma pilha de jogos de RPG. Mas eu estou lendo agora o seu. E eu tô gostando. Mas só dar um oi aqui para a Jaque Machado, que chegou aqui, uma grande escritora, uma grande amiga minha. Ela arrebenta, gosto muito dela. Fala, Jaque, seja bem-vinda. Olha, estão perguntando aqui onde é que a gente encontra o teu jogo. Vocês conseguem achar o nosso jogo pelo site da Maloca, malocagames.com. Vocês conseguem achar por lá. Qualquer coisa, você pode mandar uma mensagem também no privado. Eu mando para vocês o link, etc. E a gente também vai estar na Perifacon. Então, se vocês quiserem pegar o livro autografado lá, conhecer um pouco da Maloca também e conhecer os nossos outros jogos, né? Ou até só passar e bater um papo. A gente adora bater papo, a gente é super conversante, tá? Cola com a gente vai gostar muito de ver vocês por lá e vocês conseguem pegar a Operação Sankofa com a gente no evento. E, cara, conta um pouco da história desse jogo, assim, o que é? É o quê? Uma sci-fi, né? Fala pra galera. Ele é um afrofuturismo com uma pegada bem pessimista, vamos dizer assim. A ideia é que um grupo periférico ele foi submetido de forma não convencional a um experimento químico, né? Eles serviram de cobaia e o procedimento químico que prometia aí salvar vidas, curar doenças e garantir a juventude eterna, na real, acabou tendo vários efeitos colaterais, né? E esses efeitos colaterais, além de piorar as doenças que as pessoas já tinham e causar várias outras enfermidades, né? Além de consequências ainda mais drásticas, ele tinha um efeito colateral que era extremamente peculiar, que era a capacidade de poder voltar alguns segundos no tempo, né? Então, toda a mecânica do jogo ela gira em torno disso, de você poder voltar alguns segundos no tempo para poder fazer uma ação, refazer uma ação, desfazer uma ação. E aí, a parte legal é que dentro desse cenário todo, você vive numa cidade onde a gente tem aquela batalha clássica, né, dos superpoderosos e grandes corporações contra a galera que está se ferrando na parte baixa da cidade. E você tem ainda o auxílio dos seus guias, né, dos seus orixás, para poder te ajudar toda vez que você faz uma viagem no tempo, porque mesmo fazer uma viagem no tempo mexe muito com o seu corpo, é muito penoso, né? Tanto que toda vez que você faz uma viagem no tempo, você perde expectativa de vida. E isso é uma coisa muito, muito marcante do jogo em si. Você já começa o jogo escolhendo qual vai ser a sua expectativa de vida. E a partir daí você vai tentando gerenciar da melhor forma possível. Viajar no tempo é uma grande vantagem e, ao mesmo tempo, um grande sacrifício que você faz. É um jogo para a situação ficar tensa, para ficar desesperadora, mas, ao mesmo tempo, para a gente poder gerar cenas incríveis onde você volta no tempo e desfaz algo extremamente dramático, né?
ou refaz com uma ação extremamente incrível, maravilhosa, e no final das contas, o mais importante é a gente conseguir recuperar o nosso espaço na sociedade, né? Os jogadores já conseguirem recuperar seu espaço na sociedade. Então, basicamente é isso, assim. É um jogo muito pequeno, a gente não vai para muito além disso, né? Se eu falar muito mais coisa, eu acabo lendo o livro para vocês. Prefiro que vocês vão conferir lá, porque ele é bem legal, vale bastante a pena, gente. E é muito legal a gente entender, pessoal, em casa, isso, né? É importante estar frisando que um jogo pequeno não significa ser inferior, muito pelo contrário, né? Uma das coisas que eu mais gosto, Lucas, no RPG indie é justamente porque ele não é verborrágico. Você compra um RPG gringo, são páginas e páginas e páginas de nada. Absolutamente nada. E você pagou por aquela merda. Você tá dizendo? É um desespero, assim. Eu tenho uma cruzada contra o D&D, assim. Eu tô nessa vibe aí. Apesar de que eu trabalhei também num outro projeto recentemente aí que ele usa o D&D como cenário base, né? Que é o Koboa. É um outro projeto para a gente falar aí, talvez numa live futura, numa outra conversa. É um projeto bem legal sobre cultura latino-americana. E assim, ele usa D&D. E aí eu tive que fazer também algumas partes de game design no jogo, né? Além de ilustrações. E, gente, você lê um livro de D&D bate um sono, um tédio absurdo e uma sobrecarga de informações o tempo inteiro de coisas que são muito intuitivas, sabe? E que ele, de certa forma, ele te poda muito a parte legal do RPG, que é a sua imaginação, pelo menos do meu ponto de vista, né? Você tem pouco espaço para poder criar uma narrativa em cima do que você está fazendo. Você tem muita regra para coisa simples. Você tem regra para cair, você tem regra para qualquer coisa, sabe? E todas elas, eu entendo que elas são muito bem explicadas para quem está perdido, né? Para quem está começando e tudo mais. Só que também é uma barreira para quem está começando. Porque se você pega um livro dessa grossura e você quer ler para poder começar uma narrativa, você não consegue, sabe? Tipo, a chance de você se frustrar durante o processo é maior do que a chance de você conseguir realmente montar uma aventura e gostar dela no final das contas. Por isso eu sou muito partidário dos jogos pequenos, dos livretos, dos panfletos, dos zines, que são pequenininhos aqui, desse tamanhozinho assim, e você faz um RPG legal. Até RPG de cartão de visita eu acho maravilhoso, assim, porque e é extremamente complicado de se fazer, porque você conseguir resumir regras em um suporte muito pequeno é muito difícil. Você tem que explicar muita coisa em pouco espaço, sabe? Ou fazer justamente o oposto, né? Não explicar nada, mas deixar claro que as pessoas têm a oportunidade de criar em cima daquilo, que é a parte mais mágica do RPG, assim, sabe? É você poder criar, os jogadores poderem descrever como é que vai ser a cena deles, etc. Então, essas coisinhas são detalhezinhos que podem ser trabalhados e que não precisa de um super livro, de um glossário gigantesco para poder concluir. Apesar de que tem alguns livros grandinhos aí que a gente gosta também, não tem como. Mas, de fato, tem muita coisa que podia ser resumida ali. Sim, e até para a gente não ficar parecendo prepotente, a gente não está falando que você não pode comprar o teu jogo, né, de, sei lá, 300 conto. Exato, para além de qualquer coisa. Eu não estou dizendo que D&D é ruim, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. D&D, primeiro, ele é fundamental para a história do RPG. Sim. Sem ele, a gente não conheceria o RPG como conhece hoje, né? Isso tanto é verdade que fica até difícil, às vezes, de sair do D&D quando você vai fazer qualquer coisa nova, né? Então, tipo assim, ele é fundamental, eu reconheço a importância dele e reconheço o quão bom ele é. Ele é um suporte fantástico, tá? Porém, ele tem os seus prós e os seus contras. E a gente tem que conseguir pesar isso. Assim como um jogo pequeno, ele vai ter os seus contras para quem precisa de mais instruções, sabe? Gente que quer uma regra. Qual é a regra que eu tenho que usar quando o personagem está escalando uma parede? Se no
jogo pequeno você não vai ter isso, tá ligado? Talvez no D&D você tenha. Então, é o tipo de coisa que tudo tem seus prós e seus contras, tá? Eu, particularmente, sou muito mais favorável ao jogo pequeno, porque eu gosto, porque eu tenho pouco tempo para poder usufruir disso. Então, o jogo pequeno é ótimo. E porque eu acho mais simples também de explicar para outra pessoa, é mais rápido, é mais garantida a minha diversão, sabe? Eu consigo explicar rápido, jogar rápido, e aí depois a pessoa vai ficar querendo mais e não vai ficar cansada de ter jogado, sabe? Eu prefiro assim. Então, é mais isso. Quando eu estava escrevendo Tordesilhas ainda, o Fabiano Neme, né, me falou uma coisa que eu achei muito boa. Eu escrevi o livro, ficava todo feliz e ele falava, cara, você está escrevendo um jogo, não é um livro. Sabe? Você tem que pensar como um jogo, tem que ser claro, tem que ser fluido, entendeu? E uma coisa que eu trago para mim, Lucas, que eu penso muito é assim, quando eu crio um sistema de regra, o livro pode ter o tamanho que for, mas ele tem que caber sempre em 2 panfletos. 1 ou 2 panfletos. Aí tá legal. Entendeu? O sistema de regra que eu falo, né? O sistema de regra tem que caber. Agora, pode falar. Não, isso ia dizer que é a mesma medida que eu uso também. Tipo, se eu conseguir colocar ele em 2 panfletos, se eu conseguir colocar em 1, ele é perfeito. Se eu conseguir colocar 2, ele está excelente ainda. Sim. Só para, desculpa estar falando muito, mas é legal isso, porque o problema não é o D&D, o problema é achar que tudo que é RPG tem que ser D&D. Eu lembro muito do Jorge Valpassos, que a gente aqui no Universo Simulado diz que ele é um deus, tá? E eu tenho certeza que ele é um deus, beleza? Absoluta. E ele lançou recentemente um jogo de circo, sabe? E, nossa, eu achei, caraca, eu falei, mano, que maravilha. Todo mundo que é designer de jogos dizia, cara, que fantástico. Aí o imbecil no Facebook foi atacar ele, sabe? Dizendo que, você fica criando esse tipo de jogo. E eu falei, olha que engraçado. A galera que movimenta o mercado tá batendo palma pro cara, sabe? E o consumidor, que, assim, ele curte, mas não conhece de fato a produção do designer, ele tá achando ruim. E eu fico pensando, esse maluco só deve jogar D&D. Você sabe, para ele, RPG é isso, vai de masmorra, né? Esse monopólio que o D&D teve dentro do mercado, ele tem umas consequências bem pesadas, assim. Faz algum tempo atrás, eu participei de um... Estava assistindo, na verdade, uma live do canal Fabulário, e ele estava falando sobre violência no RPG. Eu tenho essa cruzada já faz um tempo de fazer RPGs não violentos. Eu acho que você não precisa matar e pilhar para poder ter diversão. Eu acho que tem várias outras coisas legais. Inclusive tem um rapaz, o Gui Monsores, ou Gui Monocores. Monocores. Abraço. Isso. Maravilhoso. Ele tem um oráculo que é sensacional, assim, falando justamente sobre o RPG não violento. Isso. Exatamente. Meu amigo. E aí, ele é incrível, um amor de pessoa, sensacional. E aí, eu li o material dele e achei maravilhoso, assim. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, nessa live do Fabulário, eu vi um rapaz dizer que não existe RPG se não tiver combate, se não tiver violência. E eu falei, cara, peraí. Tem alguma coisa muito errada, muito errada. E o pior é que, tipo, não é um caso isolado, não é um pensamento isolado, porque a cultura de RPG, por ela ter sido muito calcada em D&D, e D&D, ele é focado em combate, e olha só, mais uma vez, não entendam mal, tá? D&D ser focado em combate é válido demais, sabe? O problema não é D&D ser focado em combate. O problema é que por muito tempo a gente só teve D&D como referência. E aí, agora tudo que vai se fazer se resolve na pancadaria. Enquanto tem jogos como, por exemplo, o Lascas, ou Scraps, eu acho que é do Capaco, que é um jogo onde você não luta, você não entra em combate com ninguém. Violência é um conceito nesse jogo que ele simplesmente não é compreendido pelos personagens ali. E aí o seu
RPG é um RPG de catar lascas de um mundo do passado, sabe? De um período antigo, e aí você vai revivendo a história desse mundo. E é muito mais legal. Particularmente, o que ele conseguiu fazer ali, eu achei fantástico, eu achei maravilhoso, sabe? Então, a gente tem várias outras questões que vão para além da violência, e tem também uma outra questão que é a violência justificada, que eu lembro que o próprio Lucas Conte tinha feito um texto sobre isso, e que ficou muito bom, falando que, tipo, existem momentos em que a violência ela é uma alternativa, e ela é necessária, né? Quando um povo oprimido, ele já tentou todos os meios, o último meio que lhe sobra é a violência. Então, a revolta, a luta, o combate, em busca não de uma supremacia, não de uma superioridade, mas de uma equidade, de um equilíbrio da balança, é algo que é válido. Então, a gente tem ali uma violência que ela é justificada, diferente de uma violência que acontece pela exploração, né? Uma violência que é pelo simples subjugar, né? Ou violência para estabelecer uma supremacia. Então, esse tipo de coisa precisa ser medido, precisa ser levado em consideração, sabe? Então, a gente tem muitas marcas ainda de ter o D&D como fonte principal de RPG por muito tempo. E não é culpa do D&D também, tá? O D&D ele existiu, a gente é que aderiu a ele. Tá? É uma coisa que a gente tem que levar isso em consideração. Só que aí a gente precisa começar a pensar em alternativas, né? A gente precisa começar a pensar também no RPG como uma ferramenta para algo, e não necessariamente só como o escapismo, porque pode ser que como escapismo você só conheça ele de uma forma, mas quando você pensa nele como uma ferramenta para uma outra coisa, como, por exemplo, para dar aulas, você começa a pensar o RPG com mecânicas diferentes, sabe? Eu montei um sistema onde eu precisava de algum suporte para medir o quanto os meus alunos estavam evoluindo em desenho. E aí eu montei um sistema de RPG para fazer isso, sabe? E aí, tipo, eles ganhavam nota, eles ganhavam pontos quando eles desenhavam alguma coisa dentro e fora do jogo, sabe? Então isso voltava. E quanto melhor eles desenhavam, mais pontos eles ganhavam dentro do jogo. Então, tipo, eles podiam avançar o personagem deles mais rápido. É uma mecânica que pode ser aplicada na escola, em aula de história, em aula de matemática, de química. É simples. Mas eu precisei parar de pensar nele como porradaria para ter uma mecânica diferente. Sabe? Lucas, pelo amor de Deus, me dá esse jogo para eu fazer os meus ilustradores entregarem no prazo. Pelo amor de Deus, Lucas, me dá esse jogo. Então, a gente pode fazer umas mecânicas aí, mas aí eu preciso ser muito cirúrgico nisso aí, porque como ilustrador não posso lutar contra a classe, né? Muito bom, muito bom. Eu senti que tu ia se esquivar. E eu nem posso falar muito, porque a minha principal ilustradora é minha namorada e tá aí. Rapaz, né? Casa, não pode. Vou dormir no sofá. Mas, cara, que barato. Olha, você estava falando, eu lembrei que lá no Iniciativa RPG, um rapaz falou de um jogo de RPG. Se alguém souber o nome, coloca no comentário, por favor. Que é para você escrever carta. É um jogo solo para escrever carta. Eu não sei o nome, mas eu achei genial. Quando você falou para desenhar, eu falei, cara, é genial, genial. Né? Sim. É isso. Eu gosto muito de mecânica diferente. Ah, mas tem uma mecânicazinha... A primeira vez que eu vi um jogo com rolagem binária, eu falei, cara, que fantástico. Eu posso pegar uma moeda, jogar cara e coroa e ela funciona. Sabe? Eu posso pegar eu posso pegar 3 moedas e eu faço acerto crítico e erro crítico. Sabe? É incrível, assim, eu consigo trabalhar muita coisa interessante se eu pensar de forma diferente.
né? Ou às vezes até tentando traduzir uma linguagem, sabe? Se eu quero tentar, por exemplo, eu vi um filme muito legal sobre viagem no tempo. Você traduzir a mecânica de viajar no tempo no filme para o RPG já vai fazer você pensar em novas mecânicas, sabe? E muitas vezes eu sou muito partidário da ideia de fazer fangame, sabe? Você gosta de Matrix? Mano, vai fazer um jogo de Matrix. Maravilhoso. Assisti Besouro, eu achei incrível. Vamos fazer um jogo que acontece na Bahia, entendeu? 1800 e pouquinho, e a gente bota para poder os capoeiristas enfrentar o pessoal e resgatar a galera do Quilombo. E por aí vai, sim, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que você traduzir algo que já existe também é uma forma muito válida de você começar a entender melhor outras mecânicas e pensar em novas mecânicas para poder aplicar. Tem muita coisa para ser explorada aí. E é maravilhoso. Alguém comentou aqui no que é o Quill, o nome do jogo, né? E que o Valpasso vai trazer um jogo onde a mecânica é... o Valpasso vai lançar um jogo que a mecânica é pega vareta, cara. Mas eu vou fazer... Eu vi no Instagram e eu falei assim... Eu já não sei mais. Eu acho que o Valpassos, ele não pensa nesse mundo, assim. Ele já não está mais no meio de nós, assim. Ele é um ser sabe? Hoje eu sei o que Valpassos é. O Valpassos é uma inteligência artificial, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Não, na moral. Do jeito que ele produz rápido, se ele já não estivesse produzindo antes da IA, ia ter gente falando que ele pegava da internet da inteligência artificial. Do jeito que o pessoal é babaca, o nego teria falado. Mas desculpa. Não, é que ele tem uma combinatividade. Ele pega umas mecânicas muito que ninguém pensaria. Ele junta e aí ele faz uma coisa maravilhosa. Eu não sei como ele faz. Eu quero uma transfusão de sangue dele para ver se pega isso. Assim. Eu acho que é importante isso, dividir isso com o mundo. Quando ele toma banho, a gente tem que pegar a água do banho dele para ver fazer uma poção. Tá me entendendo? Porque, cara, e o detalhe, o pessoal fica me sacaneando falando que eu sempre falo do Valpassos aqui no canal. Mas ele é um cara extraordinário. E é um ser humano extraordinário. Uma pessoa simples, né? Ele é extraordinário. Assim, um cara que realmente... Eu sou apaixonado, sou muito fã do Valpassos. Mas, cara, vamos lá. Deixa eu só te fazer eu tenho umas duas perguntas. Desculpa, é quase um inquérito, mas é porque eu fiquei muito apaixonado pelo teu trabalho. E eu queria saber a tua opinião. Eu já percebi que você trabalha muito com cultura afro, né? Eu queria saber se existe resistência contra, por exemplo, eu quero trabalhar orixá, eu quero trabalhar capoeira. Você sente que existe uma resistência ou não? Um pouco, geralmente do público final, assim. Lá no DOF mesmo a gente teve algumas experiências interessantes. A gente teve uma receptividade muito boa, tá? Melhor do que a gente imaginava, inclusive. Muita gente se demonstrou muito interessada em conhecer e saber mais. A galera do público LGBTQIA+, por exemplo, ficou louca, né? A reação do Malk, quando eu entreguei para ele um dos nossos jogos, assim, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida. E aí ele falando enquanto pessoa que está ali dentro da Umbanda, né? E tudo mais. A gente tem uma boa receptividade, porém, vai ter sempre algum comentário, assim, sabe? Então, quando a gente apresentou o Favela Venceu, que é um jogo onde a gente está construindo, todos os jogadores estão construindo uma favela juntos e tentando colocar moradores dentro dessa favela para não deixar nenhuma casa vazia, de preferência, a gente teve, por exemplo, pessoas que olharam e falaram: ok, eu achei legal o jogo, mas eu não sei se eu concordo com o fato de que quando você coloca uma UPP aqui, as pessoas que estão nas casas ao lado, elas vão embora, sabe? E aí, tipo, você tem que explicar para as pessoas algumas coisas como elas de fato são, sabe? E não o ideal da vida.
O mundo ideal é maravilhoso. Seria ótimo que a UPP fosse um lugar que representasse segurança, mas não é, sabe? A gente teve um caso de uma mulher que eu apresentei todos os jogos para ela, uma professora, e ela falou assim, por favor, não me entenda mal, vou falar um negócio que você não vai gostar, mas eu estou escolhendo aqui dentro dos seus jogos qual que eu vou levar para a escola e eu não vou ser demitida depois, sabe? Porque a gente tem um jogo que fala sobre contratar pessoas de gêneros diversos, o outro que fala sobre montar uma favela onde você está fugindo da UPP, um outro que fala sobre você conectar a essência, o axé dos orixás, sabe? É o tipo de coisa que dentro de escolas, principalmente escolas particulares, é um tipo de coisa que você entra e dá um problema sério. Em escola pública também acontece, mas ainda dá para dar uma maleabilidade, só que a gente sempre vai ter muito dessa barreira, né? E os nossos jogos, para pessoas adultas, quando chegam no público adulto, ele passa até bem. Só que quando ele vai ser oferecido para crianças, a gente começa a ter problemas porque os pais das crianças normalmente vão ter problema, sabe? Então, a gente não está fazendo nada demais. A gente está explicando que, olha só, pessoas merecem ser respeitadas e ganhar vagas de emprego igualmente. Olha só, uma favela, ela cresce muito mais quando você tem uma escola, uma biblioteca e uma quadra por perto. Sabe? Não é nada absurdo. Olha só, canalizar a energia dos orixás, na verdade aqui é só conectar a corzinha, gente. Você não precisa nem levar isso em consideração se não quiser, sabe? Mas não, a gente precisa ter toda essa explicação de novo. Uma parcela muito pequena do público, né, que ainda tem esses preconceitos e que ainda tem uma certa resistência. Então, felizmente, a nossa rejeição é muito pequena. Eu estou feliz com isso. E eu estou surpreso com isso. Eu não esperava ter uma aceitação tão grande quando a gente está cutucando, né, uns assuntos que ninguém está querendo falar. Lá no DOF foi a prova disso. A gente olhava de um lado e tinha fantasia medieval de um lado, fantasia medieval do outro, no máximo cyberpunk em algum lugar, sabe? E a gente apresentou a favela. Tá vendo? Aquela mesma de onde você veio agora para poder curtir o evento, é uma favela. A gente tem aqui, sabe? É uma coisa boba, é uma coisa simples, está no dia a dia de todo mundo, mas ninguém fala. E aí, quando a gente apresenta alguma coisa diferente assim, a maioria fica muito, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é muito legal, eu quero, mas a gente também tem uma parcelinha ali de pessoas que vão dizer, ah, não, porque isso aí é lacração, porque isso aí é não sei o quê. E deixa eu avisar, para quem estiver aí e for desse time que estiver ouvindo, a gente vai lacrar muito mais ainda, tá? Então, se prepara. Não. Olhar para você e falar que colocar cultura afro é lacração, o cara tá de sacanagem. Porra, tu é louro de olho azul, parceiro? Né? Você tá entendendo? Eu vou falar dos meus, cara. Eu vou falar dos meus, eu não quero falar. Eu não quero jogar Monopoly e ganhar uma casa no Morumbi. Ninguém nem mora no Morumbi, nem existe isso de verdade. É propaganda só, sabe? Não existe. Todas as casas de lá são cenográficas, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Eu não quero, né? Não é o tipo de coisa que eu quero ver no joguinho. Poxa, a gente teve um caso específico e a gente teve que fazer um jogo e aí a gente recebeu uma demanda de poxa, mas todos os personagens na capa do jogo estão muito escurinhos, né? Poxa, gente. Sabe? Ah, não, tem que clarear algum dos personagens porque senão não vai representar todo mundo. E quantas capas tem com todos os personagens brancos e não representou todo mundo? E ninguém falou nada, sabe? Então, tipo assim, é o tipo de coisa que a gente acaba vendo eventualmente, mas graças a Deus é muito menos do que a gente imaginou que fosse ter. Eu fico muito feliz de saber que a gente está alcançando uma galera, apesar de que a gente ainda é muito pequeno, a gente alcançou poucas pessoas comparado ao que a gente queria de fato, mas as nossas expectativas eram baixas justamente porque nós somos pobres, pelo amor de Deus, o Renan e a Carol são da Brasilândia, favela mesmo, sabe? Eu sou do lugar que ninguém conhece. Eu falo Tanguá, as pessoas falam, hã? Sabe? Tanguá é uma cidade muito pequena que quem mora dentro do Rio de Janeiro não conhece, sabe?
E aí, onde é que eu imaginei que eu fosse alcançar um número muito grande de pessoas para fazer qualquer coisa? Nunca, sabe? Meus joguinhos era para eu jogar sozinho. Inclusive, eu sou entusiasta do jogo solo por causa disso. Porque a maior parte do tempo eu joguei sozinho. Não tinha quem... RPG, quando chegou para mim, eu falei, caraca, que negócio diferente. É um livro e você pode jogar ele? Que louco, sabe? Então, é isso. A gente tem essa... a gente tinha uma expectativa muito baixa e hoje a gente consegue alcançar coisas muito legais com isso, sabe? Ter participado, por exemplo, da Expo Favela foi uma coisa que pra gente era inimaginável, a gente alcançou e foi muito da hora. Ter sido selecionado no final da Expo Favela pra gente foi... A gente foi empolgado, a gente queria, obviamente, ser selecionado, mas eu, particularmente, quando eu cheguei no estande, que eu sentei, eu olhei e vi a quantidade de coisas que tinham ao redor, a quantidade de empreendimentos que veio da favela e que tinham coisas super interessantes, eu falei, mano, ninguém vai selecionar uma empresa que faz joguinho, sabe? E aí, quando a gente foi selecionado, assim, eu falei, a gente foi selecionado. Olharam para a empresa que faz joguinho e entenderam que os nossos joguinhos eles têm alguma coisa para poder oferecer, além de simples entretenimento. A gente está oferecendo aqui representatividade, a gente está oferecendo aqui alternativas para problemas, a gente está oferecendo aqui, né, a gente pretende futuramente oferecer empregabilidade, a gente quer que a galera da favela trabalhe junto com a Maloca, sabe? A gente faz o máximo que a gente pode aqui, enquanto somos muito pequenininhos ainda, mas, cara, nosso sonho aí é estar grande e aí começar a selecionar a galera da favela, você que faz arte, você que mexe com marketing, você que tira foto, vem cá, vem trabalhar com a gente, vamos fazer um negócio aqui legal, sabe? Toma o teu dinheiro, valeu por ter ajudado, por ter participado, por fazer parte da equipe que a gente é. Então, é o nosso objetivo lá na frente, não ficar só como toda empresa que, ok, aqui eu tenho um funcionário que eu selecionei aqui, e eu estou selecionando o cara que vai trabalhar mais pelo preço menor, sabe? Não, eu estou selecionando pessoas negras que não tiveram oportunidade, pessoas de gênero diverso que não tiveram oportunidade, pessoas quilombolas, indígenas, descendentes de indígenas que vivem excluídos. A gente quer falar mais sobre esses povos que estão perdidos, que estão invisibilizados, esquecidos dentro da sociedade, que estão sofrendo no escuro, porque as coisas estão acontecendo, a gente vê, bem, eu pelo menos vejo toda semana uma comunidade indígena nova é atacada e isso não aparece para ninguém mais, sabe? Então, assim, a gente tem um papel, a gente está utilizando aquilo que a gente sabe fazer, que a princípio é entretenimento, mas para fazer algo muito maior. E eu estou torcendo aí para que no futuro a gente consiga fazer mais ainda, sabe? É isso. Cara, eu cheguei à conclusão de que o Maloca é irmão do universo simulado, só que com o nome mais maneiro. Só que vocês têm um nome mais maneiro. Porque, cara, o objetivo é o mesmo. Não, é sério, Lucas. Você pode contar comigo para tudo. Não estou brincando. Porque a gente está olhando para o mesmo lugar, sabe? E se você permite o conselho de alguém que está um pouco mais tempo do que você nisso, levanta a guarda, porque vai ter mais porrada na medida em que vocês crescem. Porque vocês estão corretamente, tá? Gritando por pluralidade em um ambiente, desculpa quem está assistindo, mas é verdade, um ambiente que é muito conservador, muito misógino, sabe? E, na boa, racista também. Quando eu lancei a Esther, não sei se você conhece a Esther, conhece? A Esther Starling, ela é uma personagem preta, né? E, nossa, mano, como eu recebi mensagens, cara, tu não tem noção, nego. Saca? Assim, absurdo. Quando lancei também Tordesilhas, Sábios, Caravela, a segunda edição, que tinha um santeiro, que é baseado no nosso Babalaô, e o Curupira, que é pirata. Pô, mas nossa, me atacaram muito. Aí eu falei, é? Aí eu fui e meti o Saci também, só sacanagem. Vai ser pirata Saci? Sim. Né? É uma briga.
eu sou apaixonado por folclore nacional, e quando eu vi o Curupira e o Saci, eu falei, é isso, esses caras arrebentaram demais, tá ligado? Esse pessoal arrebentou demais. Que é isso, cara? A gente tem que resgatar, tem que correr atrás. É isso mesmo. A gente é parceiro. A gente pode... Cara, conta com o universo simulado que a gente está olhando para o mesmo lugar. Não somos os únicos. Né? Geralmente... eu estou observando aqui, já estou visualizando algumas coisinhas aqui que eu acho que podem funcionar muito bem com a gente juntos, hein? Dá para fazer muita coisa. Com certeza. Com certeza. Só falar, tamo junto. E eu vou fazer de tudo que eu puder e mais um pouco para o Maloca despontar. Depois eu vou conversar contigo pelo Zap aqui, vou te dar umas ideias aqui, te botar nos ganchozinhos aqui, que acho que você vai gostar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E claro, conta com a Maloca também. Tipo, a gente quer fazer comunidade, sabe? A gente quer que os bons, os que estão lutando pela mesma parada que a gente, lute do nosso lado, que a gente quer lutar abraçadinho, assim. A gente quer ir juntinho para fazer as coisas. E a gente não adianta pra gente crescer sozinho, sabe? Eu cresço sozinho e se chega lá na frente eu caio, as pessoas esquecem de mim. Agora, se eu cresci levando uma galera junto comigo, se eu cair lá na frente, essa galera que foi junto comigo me ajuda a levantar depois, sabe? Ubuntu, né? A gente tem essas filosofias para poder carregar com a gente. Então, assim, conta com a Maloca também. A gente tá aqui para fazer parceria. Tá? A gente adora juntar a galera que pensa junto com a gente, assim, porque é muito difícil lutar sozinho. É muito difícil você estar separado de todo mundo o tempo todo e não ter apoio às vezes, não ter quem entenda a tua luta, não ter quem entenda as suas dificuldades, sabe? E pô, quando eu olho e vejo um trabalho tipo o do Universo Simulado, que para mim foi inspirador, como eu te disse lá no DOF, né? Operação Sankofa e qualquer outro RPG que eu tenha feito, só existe porque antes eu conheci o Universo Simulado, sabe? Porque quando eu olhei o Tordesilhas, eu falei assim, interessante esse negócio aqui, dá para fazer num panfleto, é isso mesmo? Pô, se dá para fazer pequenininho, vou fazer um monte disso, sabe? E depois eu posso juntar todos os panfletos e fazer um livro, sabe? Então, se não fosse por essa linha de pensamento, de poder fazer a diferença falando da minha realidade, falando das minhas dificuldades, das minhas necessidades, jamais teria conseguido chegar aonde eu estou agora. Né? Se não fosse por esse contato primário que eu tive com o Universo Simulado, talvez eu realmente tivesse existido lá atrás. Assim. Então eu não cresci sozinho, eu já cresci com a ajuda de vocês. Nada mais justo que a gente possa ajudar vocês também a crescer da forma que a gente puder, sabe? Obrigado. A gente está junto, cara. RPG é um jogo cooperativo, né? Então a gente também tem que ser cooperativo fora do jogo. Não é isso? Exatamente. Agora, Maninho, me fala aí, quais são os planos do futuro da Maloca? Será que tem algum plano que você possa estar falando? Tem? O que vocês pretendem fazer no futuro? Então, atualmente, a gente está organizando alguns contratos que a gente tinha para finalizar, algumas parcerias, se tudo der certo, em breve, a gente vai ter umas parcerias bem legais. Tenho certeza que todo mundo vai gostar, no final das contas. Mas o mais imediato que a gente está preparando aí para poder sair para a galera é um financiamento recorrente de print and play. Para a galera que curte, quer jogar, não consegue comprar um jogo muito caro, pagar frete, etc. Pô, a gente vai disponibilizar para vocês uns jogos muito legais para vocês poderem jogar e vocês podem imprimir em casa para poder jogar, sabe? Na qualidade que vocês quiserem e da forma como vocês preferirem. Mas aí é um financiamento também para poder ajudar a gente a financiar outros projetos e principalmente a botar mais gente para poder trabalhar na Maloca, sabe? Então, tipo, é um financiamento não para colocar dinheiro no nosso bolso, mas para colocar dinheiro no bolso de outras pessoas também, sabe? Então, para finalmente a gente começar a trabalhar como um coletivo, sabe? Não só, a Maloca é uma empresa. Eu quero que a Maloca vire cooperativa. A gente está aqui para isso.
Caraca, genial. Cooperativa de boa. Se isso for possível, se isso em algum momento puder acontecer, cara, é isso. É o meu foco, é o meu objetivo. Eu quero que as pessoas estejam lá trabalhando e que o que eu receber, aquela galera receba também, sabe? Sim. É o meu... Isso aí é o meu objetivo particular. Não estou falando pelos outros sócios e espero que eles pensem da mesma forma. Mas eu acredito que sim, porque a gente é muito fechado nesse tipo de questão, de que a gente não quer só ser uma empresa, a gente quer fazer alguma diferença, né? A gente veio da lama, cara, a gente quer que a lama... A gente não quer tirar as pessoas da lama, a gente quer que a lama acabe, sabe? E aí a gente está fazendo o que pode para isso, né? Gostei dessa frase, cara. A gente não quer tirar ninguém da lama, a gente quer que a lama acabe. Porque não adianta, a gente vai ficar tirando gente da lama por quanto tempo, sabe? É atacar a raiz do problema, ao invés de ficar podando a árvore. Sabe? A gente tem que ter foco, não tem como. Lucas, a gente tem que ir já caminhando para o final, já estou te alugando aqui por 1h12. Mas, cara, bate-papo maravilhoso. Gostaria muito de ter você aqui de novo. Quando quiser. Sério, assim, muito bom. E eu não estou brincando, eu sinto que o Universo Simulado tem um irmão mais novo, né? E que pode ensinar muito ao Universo Simulado, né? E o que eu puder fazer, cara, estamos aqui. Eu só queria dar um recado aqui para a galera, 2 recadinhos, e eu vou passar a palavra para você, tá? Para a gente poder se despedir da galera, de falar também onde podemos te encontrar, isso é muito importante, tá bom? Ok. Mas vamos lá. Gente, amanhã eu teria aqui entrevistando o quadrinista Billy, eu esqueci o sobrenome dele, mas é Billy, eu adoro o Billy, mas ele não vai poder vir, né? Só na outra quarta. Então, amanhã eu devo estar fazendo um playtest aqui no Universo Simulado, ou aqui ou no nosso YouTube, nosso canal no YouTube, que é o Universo Simulado também, o playtest do Velha Guarda, que é um old school, né? É um jogo old school com folclore nacional. Né? Eu devo de jogar com Capiguará ou com Saci, eu estou pensando ainda. Eu vou jogar ele solo amanhã aqui. Adoro, cara. Adoro fazer isso. Maravilhoso, cara. E vale lembrar também, gente, que a gente ainda está com o financiamento coletivo, vai acabar daqui a 2 dias, do Sinistros e Monstros Clube do Nunca, que é o suplemento do Sinistros e Monstros, e o Anomia o Fim, que é sobre o fim do mundo. Beleza? Então, quem quiser corre lá no catarse.me/smcn. Isso, SMCN. Já repeti tanto isso, já tô... Não, eu já ouvi tanto isso, eu já fui lá, garanti o meu Clube do Nunca que eu preciso, entendeu? Achei a temática maravilhosa, Stranger Things para brasileiro, assim, bom demais, recomendo. Pode crer, eu sou muito apaixonado por Sinistros e Monstros, assim, obrigado pelo apoio. Mas, mano, fala aí, dá um teu recado pra galera, onde é que a gente pode te encontrar? É isso, vocês podem me encontrar principalmente aqui no Instagram, é onde eu estou mais frequente, então se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer coisa, vocês podem falar comigo, tá? Por aqui é @LucasM de Nascimento, W de Web, D de Designer. Vocês também conseguem me encontrar com a mesma tag lá no Twitter, onde eu não participo tanto, mas vocês conseguem falar comigo por lá também, tá? E caso vocês queiram conhecer um pouco mais da Maloca, se vocês quiserem falar diretamente com a gente, se quiserem comprar algum jogo, pode acessar a Maloca Game, aliás, Maloca Games Oficial aqui no Instagram e pode acessar o nosso site malocagames.com para poder conhecer nossos jogos, nossa filosofia, nossos parceiros e a galera que está sempre junto com a gente aí para poder fazer esse projeto legal acontecer. Cara, olha, muito bom. Parabéns pelo trabalho, de verdade. E eu quero muito, muito, muito estar com vocês em todas as lutas que a Maloca tiver. Pode contar comigo e com o Universo Simulado, porque a gente gosta de uma boa briga. Especialmente pelo projeto. Vamos acabar com a lama.
Certo, meu amigo? Vamos acabar com a lama, exatamente. É o nosso objetivo. A Maloca tem uma outra frase de efeito que eu adoro, que é: as pessoas querem jogar e nós vamos ensinar as regras. Então, tem muita regra legal para a gente poder explicar para vocês aí. Então, se vocês quiserem colar com a gente, se prepara. Vai ter muito para aprender. Valeu, galera. Vamos colar nessa maloca. Cara, Lucas, muito obrigado mesmo. Eu acho que é a primeira vez. Eu já entrevistei aqui muita gente bacana, gente que eu admiro muito. Nitro, Fabiano Neme, Valpassos. Mas é a primeira vez que eu vejo um igual, entendeu? Porque todos eles têm seus objetivos mega dignos, né? O Valpassos, então, caramba. Mas um igual porque eu sinto, conversando contigo, que a mesma indignação que eu tenho, você tem, sabe? Sim. E a mesma vontade de mudar essa merda, sabe? Específica, sim. Né? Sim. Então, eu tô me sentindo muito feliz que eu tô vendo um irmão aqui, de verdade. Eu fico feliz de saber que eu tô sozinho, isso é muito bom, sabe? Tipo, a gente vai fazer muita coisa legal. E aí, quando eu falo a gente, estou falando da Maloca, mas estou falando da gente também, né? Essa união aqui, porque, cara, junto a gente vai muito mais longe, sabe? Tem tanta gente precisando do que a gente tem para oferecer. Vamos atrás dessa galera e vamos, se pá, convencer essa galera também a ajudar a outra galera. Então, é fazer uma multidão de pouquinho em pouquinho, sabe? Com certeza. Cara, e fica aí o apelo para o reino do Massapé. A gente vai caçar você para poder ir para o universo delas. Eu acho que vai ficar legal. Vai ficar legal ver a Rebeca lá. Eu não sei quanto de experiência a Rebeca tem com o RPG. Vai ser muito interessante descobrir isso. E, de qualquer maneira, é uma presença que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar demais. Isso aí. Cara, muito obrigado por ter participado. Obrigado mesmo. A gente vai encerrar. Mas, assim, quero ver mais do Maloca aqui no Universo Simulado, beleza? Chama nós que a gente está aqui a hora que você disser, entendeu? Dou o meu jeito. A gente aparece, vem. Eu quero vir, quero falar de mais coisas. Quero falar de projetos futuros, mas quero falar de outras temáticas específicas. A gente poder se aprofundar. Hoje a gente pincelou muita coisa, né? Vamos tentar se aprofundar em várias outras paradas legais para se falar aí. Vai ser um prazer. E você não está sozinho, de verdade. Nós estamos aqui, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado o Universo Simulado até aqui. Muito obrigado por ouvir sobre o Maloca. Muito obrigado, especialmente você que se sensibilizou, percebeu como é difícil, não apenas para a Maloca, mas para o Universo Simulado, para a cultura afro em geral, se apresentar nesse meio tão racista, para você que percebeu que é importante isso. Muito obrigado por sensibilizar. Caramba, não foi? Por se sensibilizar com a nossa briga. Agora foi. E até a próxima, né, Lucas? Até a próxima. Vem com a gente que tem espaço, gente. Vamos embora. Vamos nessa. Valeu, galera. Paz, crescimento e força. Valeu. Até a próxima. Falou. Aí, Lucas, eu sempre tenho a dificuldade para desligar esta merda. Acho que agora eu consigo. Eu sou o samurai mais preto do Brasil. Percebeu isso? Eu vou conversar contigo. É bem por esse caminho. Eu encontro do samurai e o capoeirista. Foi muito legal isso. Eu já tentei fazer capoeira, mas eu pareço um Lego. Eu falo contigo no zap. Valeu, galera. Tamo junto.